E aí, tudo bem com você? Olha só, no nosso estudo de hoje eu quero partilhar uma história de um homem de penitência que foi levado para o campo de concentração. Por que eu quero contar essa história? Porque ela me ajudou muito a entender o sentido da penitência, do jejum, da abstinência, da oração, enfim, dos exercícios espirituais. A história deste homem aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ele é um padre católico polonês que foi levado para o campo de concentração e lá aconteceu um dia de um prisioneiro fugir. E os soldados resolveram escolher 10 prisioneiros para morrer, serem levados para uma cela e ficarem lá sem comida, sem água, sem nada, até a morte. Um desses 10 prisioneiros começou a suplicar, a implorar aos soldados que não o levasse, porque ele ainda queria rever a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e ele insistia muito, com muito desespero. E esse padre católico, ao ver esse pai de família nesse desespero, ele se compadeceu tanto dele a ponto de se oferecer para substituir o pai de família, para morrer no lugar deste pai de família. Os soldados, então, quando viram que ele era um padre, imediatamente aceitaram a substituição. Ótimo, um padre católico, então você mesmo que vai morrer. E assim, este padre católico, que se chama São Maximiliano Maria Kolbe, ele foi levado junto com os 10 companheiros para esta cela, para esta pena de morte, de ficar ali sem comida, sem alimentação alguma, até a morte mesmo. E qual foi o proceder, então, deste homem de penitência, que eu chamo este padre católico polonês, eu chamo São Maximiliano, eu chamo de um homem de penitência. Este homem de penitência, durante esse período em que ficou ali esperando a morte, morrendo à míngua com seus companheiros, ele fez toda a diferença. Ele não entregou os pontos, ele não desistiu da batalha, ele não desistiu do combate. Ele mostrou a sua fé com todo vigor, com toda convicção. E como padre, ele foi preparando aqueles homens para, espiritualmente, para ter uma morte digna, para ter um encontro com Deus. E assim ele foi confessando, ele foi motivando, ele foi fortalecendo, ele foi dando palavras de conforto para estes homens. E narra, né, o livro que eu li sobre a história dele, que se chama O Santo que Esteve no Inferno. Este livro, o autor vai contando todos os detalhes desse processo. É terrível, terrível, porque nós sabemos que o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial, é uma página muito triste da história da humanidade. E nós precisamos conhecer essa história. Eu gosto muito de ler livros, de assistir a filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, os campos de concentração, porque ao ver essa história nós nos entristecemos primeiro, né, de ver tudo isso, mas nos ajuda muito a sermos melhores, a buscarmos ser melhores cada dia. Dá uma injeção de ânimo para nós, sabe? Quando a gente fica com aquela moleza, com aquela preguiça, achando que a vida está difícil, ao ler essas histórias, ao assistir filmes sobre essas histórias, nós vemos que nós podemos muito mais. E foi isso que esse padre, São Maximiliano Maria Kolbe, fez. Ele foi essa fortaleza que animou os seus companheiros, e o autor narra lá no livro, como eu ia dizer, que ele cantava hinos, entoava hinos de louvor a Deus o tempo todo, até durante a noite. Ele contagiava todos os outros com a sua alegria, com a sua fé, cantando, louvando a Deus, mesmo naquela situação de morte certa, de morte, de uma pena de morte, sem se alimentar, sem comer, naquela indignidade total a que eles foram submetidos. E por que eu estou contando essa história para você?
Porque eu percebi nessa história a importância da penitência, a importância do jejum, da abstinência, da oração, dos sacrifícios. Por quê? Porque este homem, ele não foi se preparar para a guerra quando a guerra chegou. Porque a guerra muitas vezes chega de surpresa, quase sempre ela chega de surpresa na nossa vida. As guerras da nossa vida também, os combates da nossa vida chegam também muitas vezes de surpresa e podem nos pegar desprevenidos. Mas nós precisamos entrar em treinamento antes da guerra chegar. Nós precisamos nos preparar, estar sempre nos preparando para os combates. Porque quando chegar o combate, nós vamos estar fortes, com o espírito fortalecido para saber administrar os problemas da vida, para saber lidar com as dificuldades, seja com a perda de pessoas, né, a perda de um familiar, seja uma perda material, seja um desemprego, a depressão, a doença, todo sofrimento próprio da vida humana, que muitas vezes nós somos acometidos porque nenhum de nós está livre disso. E a vida, ela é feita de altos e baixos. Nós temos tempos, graças a Deus, não é? Nós temos tempos de bonança, de alegria, de muita felicidade, mas de repente chega uma tempestade, não é? E a tempestade chega muitas vezes sem avisar. E aí nós precisamos saber lidar com essas tempestades. Então, por que este homem de penitência, esse padre polonês, o São Maximiliano, soube resistir, encontrou tanta força para viver aquele momento terrível e difícil com seus companheiros, a ponto de ser esse suporte para os outros, porque ele já vivia em treinamento. Ele era um homem que já se submetia a esse treinamento da penitência, dos exercícios espirituais, e por ser, né, um padre religioso, era fazer exercícios com bastante rigor. Então ele se fortaleceu, ele já era um homem preparado para a guerra. E assim nós também devemos nos preparar. Eu entendi aí por que a gente tem a quaresma, esse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, por que nós precisamos fazer. Não basta apenas a gente pegar e substituir os exercícios espirituais, substituir a penitência, né, a mortificação da carne. Parece forte esse termo, mas é o termo correto. É a gente mortificar a carne, é a gente educar a nossa vontade, é a gente aprender o autodomínio, exercitar o domínio de si mesmo, porque aí a gente vai ficando uma pessoa de envergadura, uma pessoa corajosa, uma pessoa com disposição para o combate. Então, a gente precisa imitar o exemplo deste santo de São Maximiliano Maria Kolbe, vivendo esse treinamento. Não basta, como eu ia dizendo, né? Não basta na quaresma apenas eu fazer o bem. Não adianta eu fazer penitência. O importante é eu doar bens, fazer doações materiais, obras de caridade. Isso é excelente. Isso não está excluído. Isso faz parte dos exercícios espirituais. Quando a gente faz o jejum, quando a gente faz a abstinência de carne, ele é acompanhado também da obra de caridade. Deve ser, pelo menos, acompanhado da obra de caridade, não é? Da ajuda ao outro, material, de dar bons conselhos, de se fazer presente na vida do outro quando ele precisa dessa nossa presença. Então, é por isso que a igreja sabiamente nos ensina, nos orienta a viver esses tempos de combate, como na quaresma, como muitos praticam as sextas-feiras do jejum e a abstinência de carne, porque o cristão comprometido, ele sabe da importância desse treinamento, ele sabe de que precisa se fortalecer, assim como muitas vezes nós vamos exercitar a fazer, né, uma musculação para fortalecer a nossa musculatura física, para prevenir uma queda, ou para se a gente cair, que o músculo nos proteja de quebrar um osso, de ter um problema mais grave.
Se a gente precisa fortalecer a musculatura do corpo, muito mais ainda nós precisamos fortalecer a musculatura espiritual. Então, este é o sentido da quaresma, do jejum, da abstinência, dos sacrifícios a que nós somos chamados a entrar nesse combate, para que a gente possa estar preparado para o combate, estar preparado para as tempestades que possam surgir na nossa vida. E então eu te convido a me seguir aí nas redes sociais, a acompanhar esse trabalho, os nossos estudos. E se você quiser se unir ao nosso exército e participar desse combate específico agora da quaresma, você pode entrar ou no meu Instagram, lá no meu perfil tem um link para o Telegram, onde nós fazemos um trabalho agora, estamos fazendo esse trabalho na quaresma, em que nós fazemos exercícios espirituais. Nós temos um desafio diário, todo dia um diário, porque assim, de desafio em desafio, de exercício em exercício, nós vamos adquirindo essa fortaleza. De quaresma em quaresma, nós vamos nos tornando melhores. Nós precisamos entrar com força, nós precisamos entrar com determinação. Então, se cadastre aí, ou então na descrição do vídeo no YouTube, tem aí os meus perfis, tem o link do Telegram. Venha com a gente, entre para o nosso exército e vamos combater juntos, porque sozinho ninguém faz nada. Nós precisamos estar unidos como um exército, ok? Um abraço, Deus abençoe você.